O Senado deve concluir a votação da reforma da Previdência até o começo de outubro. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa aprovou o texto depois de mais de 9 horas de debate. O texto principal da reforma da Previdência foi aprovado por 18 votos a 7 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, a proposta de emenda à Constituição, que altera regras para a aposentadoria, está pronta para ir à votação em plenário, onde vai precisar de, no mínimo, 49 votos. Receber emendas de plenário, eu próprio já preparei algumas, enfim, e vai entrar estados e municípios. Isso é o grande X da questão. Depois a PEC paralela vai voltar para a Câmara. Para aprovar o texto da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, os líderes partidários tiveram de fechar um acordo para dar celeridade à chamada PEC paralela, que inclui estados e municípios nas novas regras e também busca outras formas de arrecadação para o governo. O texto vai começar a tramitar assim que for lido no plenário do Senado. Durante passagem por Brasília, o governador Carlos Moisés reiterou o apoio à inclusão de estados e municípios para enfrentar o déficit da Previdência local. A reforma da Previdência não pode ser uma meia reforma. Os municípios, se continuarem deficitários nas suas previdências, e os estados, nós continuamos com o Brasil deficitário em Previdência. Ninguém mora só no governo da União, então nós temos que integrar municípios e estados na nova Previdência. O texto da reforma da Previdência aprovado pela CCJ estabelece a idade mínima para a aposentadoria em 65 anos para homens e 62 para mulheres. Aumenta o tempo de contribuição para a aposentadoria, impõe critério para se aposentar com o teto do INSS e cria regras de transição para quem está perto de se aposentar. A estimativa é de que, se os dois textos forem aprovados, o governo consiga economizar 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 10 anos. Paulo, mas o projeto que foi aprovado na CCJ e vai a plenário deu uma desidratada em relação ao que veio da Câmara, não é? Na verdade deu, mas já dá para considerar como um avanço e um avanço muito importante, indiscutivelmente um avanço, que certamente trará um fôlego para a economia e criará um ambiente mais favorável para investimentos no Brasil. Está todo mundo segurando, está todo mundo esperando, e não só a reforma da Previdência, que já está praticamente concluída, mas também a reforma tributária. Pode não ter sido o ideal, como a gente estava falando, eu e o Rodrigo agora há pouco, mas chegou perto. A PEC paralela, incluindo estados e municípios, como falou o governador Moisés, vai proporcionar mais economia, ultrapassando 1 trilhão. O Cristiano deu ali 1 trilhão e 300 milhões, né, Rodrigo? Foi mais ou menos isso, né? Mas o importante também hoje em Brasília foram os vetos de 19 artigos pelo presidente Bolsonaro da Lei de Abuso de Autoridade, que endurece punições em caso de abuso de autoridades públicas. Os textos mais claros ficaram para evitar abuso. Havia abuso, mas estavam tentando mexer nessa lei. O presidente aceitou 9 dos 10 vetos sugeridos pelo ministro Sérgio Moro. Apesar de praticamente atender às solicitações do ministro, hoje o mais bem cotado no governo, no geral não agradou totalmente os procuradores. Não deixou de ser mais um avanço. Estamos avançando devagarinho, estamos alcançando um ponto ideal. E nesse caso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra.